Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 14 de novembro de 2018, e o nosso tema hoje é incorporar em festas. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, festas a que me refiro não são as homenagens ou comemorações que eventualmente acontecem nos terreiros. Por festas, eu quero dizer o churrasco do fim de semana, a comemoração do aniversário da tia, do primo, do amigo, etc, ok? Então, é isso que eu estou aqui chamando de festa. Você, por acaso, já ouviu falar de médiuns que incorporam nesses eventos? O cara tá lá comendo churrasco, de repente incorpora. Tá na casa da tia, de repente incorpora. Tá lá tomando cerveja na casa do primo, de repente incorpora. Você já ouviu relatos desse tipo? Pois eu já. E digo que, infelizmente, eles não são raros. Isto é, de vez em quando chegam até mim relatos de pessoas que presenciaram isso nesses ambientes e ficam confusas tentando entender. Muito bem, primeira coisa que precisa ficar claro: os guias de Umbanda não são sedentos pela incorporação. A incorporação para eles não é necessariamente um processo prazeroso. Eles se cansam, eles gastam energia. Então é ilusão achar que os guias ficam toda hora querendo incorporar, porque não ficam. Isso é cansativo, é extenuante. Segundo, as entidades sabem muito bem quando incorporar e por que incorporar. Elas não incorporam à toa, elas não incorporam em qualquer lugar e muito menos sem uma razão justa. Então, uma entidade séria não vai incorporar na fila do banco, não vai incorporar no supermercado e não vai incorporar no churrasco na casa da tia, porque ela sabe muito bem qual é o dia, qual é o local, qual é a hora, qual é o momento e qual é a necessidade para que ela se manifeste. Muito bem, mas então, se não é a entidade, não é o guia que incorpora, o que acontece? Serão os obsessores? Olha, de fato é possível. Se o médium estiver sofrendo um processo obsessivo, ele pode estar sujeito a esse tipo de coisa mesmo, porque o obsessor está ali para fazer uma bagunça. Ele não vai se importar em constranger o médium. Pode ser um quiumba? Pode, porque aí é mais grave ainda. É uma entidade mistificadora que está querendo jogar o médium na lama e etc. Mas, sinceramente, na maioria das vezes, eu acho que é apenas desejo de aparecer, desejo de chamar a atenção, desejo de ser visto, de mostrar para todo mundo: olha como eu sou médium. Eu não acho que na maioria das vezes seja obsessor, nem que seja quiumba. Eu acho que é síndrome de estrelismo mesmo. E isto é uma coisa muito triste, porque a mediunidade ela é sagrada. Ela tem uma finalidade muito elevada. E infelizmente nem todos os médiuns compreendem isso. Muitos médiuns vivem a sua mediunidade como se fosse uma brincadeira, como se fosse um passatempo, e não percebem a responsabilidade que possuem e o quanto essa mediunidade poderia produzir se fosse aplicado de maneira correta. O quanto ela poderia ajudar as pessoas e auxiliar a ele próprio. Então, muita gente leva na brincadeira, gosta de chamar atenção, de fazer graça, e isso acaba acontecendo. Muito bem. Outro ponto importante. A partir do momento que o médium está numa situação social, na festa da casa da tia, comendo churrasco, e ele pôs álcool na boca, acabou. A partir do momento que o médium coloca uma gota de álcool na boca, não existe mais incorporação. Então essa ideia de que o médium estava lá na festa, ele bebeu demais, aí o espírito veio e tomou conta dele,
Isso é fantasia. O espírito, se for um obsessor, pode até se aproximar, pode influenciá-lo, pode perturbá-lo, mas não vai incorporar. O álcool anestesia o processo de incorporação, não favorece, entendem? Então, eu sempre digo às pessoas, pôs álcool na boca, acabou. Já não tem mais trabalho, não tem mais incorporação, ela não vai acontecer de nenhuma forma, em nenhuma circunstância. Isso é muito importante deixar claro, e é por isso que eu acredito que na maioria das vezes é só médium querendo fazer graça mesmo. Bom, mas o que deu origem a essa reflexão foi uma conversa que eu tive com uma pessoa que chega a ser engraçada, onde ela diz o seguinte, que certa vez ela estava numa festa e um médium estava bêbado, incorporou uma pombagira, que quase sempre é à esquerda, né? Eles afirmam que seja à esquerda, e então foi dar uma consulta. Só que ele não sabia se a consulta era real, se aquilo foi válido, porque ele também estava bêbado. Então tenta imaginar o ambiente em que o consulente está bêbado e o médium também está bêbado, incorpora uma entidade para dar uma consulta, mas aí ninguém sabe avaliar o que aconteceu porque estava todo mundo bêbado. Olha que bagunça, não é? Felizmente, as pessoas que estavam envolvidas nisso hoje já se esclareceram, perceberam que isso é uma bobagem, então isso não acontece mais. Porém, infelizmente, Brasil afora, isso é um quadro que mais ou menos se repete sempre. Uma pessoa vai numa festa, bebe todas, fica tontaço, e aí de repente manifesta a entidade. E às vezes eles até usam a desculpa: ah, o guia veio para me limpar. Meu amigo, pelo que eu conheço da esquerda, se você encher a cara e chamar por eles, eles vão dizer: azar seu, quem bebeu foi você, quem mandou você beber isso tudo? Se vira agora. Guia não vai se manifestar no churrasco na casa da sua mãe ao meio-dia para te limpar da bebida que você colocou voluntariamente para dentro da boca. Isso não existe. Então, por isso estou gravando essa reflexão, para servir de alerta àqueles que eventualmente fazem isso ou passam por isso, para que percebam a furada que estão entrando. E com isso, estão denegrindo a imagem da Umbanda, estão denegrindo a imagem da mediunidade, enfim, estão atrapalhando a si e aos outros. Mediunidade não serve para isso. Não é para isso que a pessoa é médium, não é para dar show, não é para ficar bêbado, e muito menos guia serve para vir limpar algo que voluntariamente nós fizemos. Então vamos crescer, vamos amadurecer e vamos dar valor à oportunidade. Porque em matéria de mediunidade, quando ela para de produzir, ela some. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.